Porque se a gente vai olhar, e eu já falei aqui em outros programas, né? Os partidos no Brasil, eles estão diminuindo. Nós chegamos aí, acho que é 36, 37 partidos, e eles estão diminuindo, pelo menos em nível de importância. A gente vai ter nessa eleição já muito menos opções, já, na passada já teve, nas grandes cidades do Brasil já faltou partido, é, por conta da dinâmica brasileira. Mas eles, de fato, têm um fundo partidário muito grande, um fundo eleitoral muito grande, porque se escolheu isso como maneira de financiar as campanhas. E a democracia não é uma coisa barata, a democracia é uma coisa cara, a democracia é uma coisa que custa dinheiro, a democracia é uma coisa que se tem muitos entraves para que ela aconteça, e isso pode gerar ganhos ou até essa questão de lavar dinheiro. E o Brasil, e talvez esse seja o grande problema, o grande pecado da política brasileira, e talvez por isso pessoas como o Rueda nadam de braçada, né, ou como Antônio Bivar, enfim, que antecedeu ao Rueda, o próprio Valdemar Costa Neto, porque no Brasil é, a gente tem um pouco apego aos partidos, né? Os partidos eles acabam servindo de uma outra forma. E se nós tivéssemos uma política partidária no Brasil mais consistente e que tivesse mais definições e um pouco mais rígidas, nós não íamos ter essas figuras que fazem tanto mal à política brasileira. E me parece que o Brasil é um pouco refém disso. E nós precisamos fazer uma escolha. E a escolha e eu uso dois modelos, né, ocidentais. A China, por exemplo, trata disso como um partido único. Mas no Ocidente, os europeus eles tratam o lobby de uma maneira muito clara. Qualquer, digamos, suspeita de lobby, alguém está praticamente fora da vida política. É muito difícil alguém na França, na Alemanha, no Reino Unido sobreviver a um boato de lobby. E não que eles não aconteçam, mas se eles viram a vida pública, eles fatalmente acabam com a vida política de X, Y ou Z. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos ele fez uma opção para o lobby que é legalizar. Todo mundo lá sabe quem é lobista de quem. E sabe quem defende o interesse de quem. E tá tudo bem. Eu acho que o problema do Brasil é quando a gente tenta ser os Estados Unidos de maneira no lobby, mas não de maneira pública, né? A gente é os Estados Unidos, mas quer parecer a Europa na questão do lobby. A gente abre espaço para figuras como Rueda. E não tem, e é inevitável. Esses caras eles vão se esbanjar, esses caras vão nadar de braçada, porque eles são especialistas nisso. E talvez até se o jogo fosse outro, o Rueda fosse um jogador que jogasse dentro de outras é, é, possibilidades. E a gente não tem só ele, se a gente for olhar para Renata, presidente do Podemos, para outros membros de partido, a gente vê como funciona a vida partidária brasileira. Mas eu repito, se a gente não colocar um freio no lobby, seja ele de uma maneira moral, como faz a Europa, de onde tem suspeita de lobby, aquele político sai do jogo, ou então de maneira legalizada, ó, o cara financia isso e ele isso que eu acho que seria o mais claro para o Brasil, não tem jeito, esses caras vão continuar nadando de braçada, porque é um problema moral. E o Brasil tem uma dificuldade com isso, e o Everton, como professor de filosofia, pode falar muito melhor do que eu sobre isso. O Brasil tem um problema de colocar a honestidade como uma virtude. Enquanto a gente coloca a honestidade como uma virtude, a gente está medindo quem é mais e quem é menos honesto. E a honestidade não é algo que se negocia. A honestidade não pode ser negociável, seja ela no aspecto que for. Por isso que ela não pode ser uma virtude, e no Brasil isso se confunde de maneira muito profunda, Everton.